Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Tamer comentou sobre as críticas recebidas dos brasileiros e desabafa. Fernando Marques fez observações e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Eu queria só falar uma coisa que eu acho que é importante, é que a gente de vez em quando sempre acha, é muito triste isso, como brasileiro, que todas as coisas feitas fora são melhores, né? A grama do vizinho é mais verde. Não tem esse? Como entendeu? que é o ditado? The grass on the other side is always greener, you know? É mais verde. Mas, então, é triste isso, porque em vez de a gente dar valor para as coisas dos brasileiros, eu mesmo estava falando com o Anderson isso, né? Que... cara, eu como brasileiro, como produtor do Olímpia, maior promotor, né? Eu recebo mais críticas dos brasileiros do que dos japoneses, dos americanos. Em vez da gente um ajudar o outro, que realmente a gente fala... Isso nunca acontece. Imagina jogando contra um time brasileiro. Você acha que tem um americano que está torcendo contra o time americano? Não existe. Só no Brasil isso acontece. O Corinthians, o São Paulo, o Flamengo estão jogando lá fora. Se você não é torcedor de São Paulo... Todo mundo está torcendo contra. Não tem um cara que fala, isso é a coisa mais retardada que eu já vi na minha vida. Você não percebe que se o São Paulo perder lá fora, o Palmeiras, o Corinthians, quem está perdendo é o Brasil. O americano, o inglês, jamais vão fazer isso. O cara corintiano e palmeirense não vai entender esse raciocínio nunca, cara. Mas isso é uma coisa, é uma coisa que a gente tem que mudar, entendeu? Fez todo o sentido a explicação do Tamer agora quando você fala do futebol e do bodybuilding. Porque, por exemplo, nós, independente do Ramondino, por exemplo, a gente não pensa na bandeira de patrocínio de suplemento dele. Não, claro. A gente torce para ele. Mas lógico. Olha que loucura, velho. Porque ele faz crescer o mercado, faz crescer a economia, que todos nós estamos. Quando a gente faz um show da Muscle Contas aqui no Brasil, tem mais de 300 pessoas envolvidas, no hotel, na produção. Então a gente está crescendo a economia do fitness no país. Sim. Eu estou fazendo 58 eventos no Brasil, muitos deles não são lucrativos. E por que eu estou fazendo eles? Porque eu quero crescer o mercado. Eles não são lucrativos hoje, no futuro vão ser. Foi assim que eu cresci o mercado lá na Califórnia. Sim. Entendeu? E tem muito competidor profissional no Brasil que decide competir fora do Brasil do que competir dentro do país deles. Eu vou dar um exemplo que não tenho problema nenhum falando. Eu fiz um show de wellness no Rio de Janeiro, né? E teve só 8 meninas de wellness que competiram no Rio de Janeiro. Eu tinha mais 2 shows profissionais de wellness. Eu falei para o meu time, eles querem competir lá fora? Não tem problema. Vamos cancelar os shows de wellness, né? E deixa as meninas competirem lá fora. Por que nós vamos ficar investindo no evento? Para o pessoal ter uma ideia, esse show do Arnold agora, o investimento no profissional é 250 mil reais. Para fazer, entendeu? Para fazer o evento. No qual eu não estou arrecadando nada extra disso. A gente faz dinheiro do amador, sim, tá, mas não do profissional. Então, o ano passado a gente deu 1,6 milhões de premiação para os profissionais, mas eles têm que competir, entendeu? Juntando todos os eventos, né? Entendeu? Então, fora dos Estados Unidos, para o pessoal ter uma ideia, o país que mais tem shows profissionais é o Brasil. Eu estou fazendo isso por quê? Olha Porque só, a gente... quem diria? A gente não supera os Estados Unidos ainda. A gente está em que lugar na balança? Em segundo lugar. Próximo, né? Segundo lugar. Mas nós estamos próximos a comparar com os Estados Unidos? Não estamos próximos porque a diferença não é na qualidade dos atletas, infelizmente, na divergências que a gente tem entre nós. Que nem eu estava falando no começo, as companhias de suplemento lá nos Estados Unidos trabalham juntas. Os atletas trabalham juntos. Os fãs apoiam os atletas americanos. Sim. Enquanto aqui dentro do Brasil, a gente fica brigando um com o outro, criando drama um com o outro, em vez de focalizar no crescimento do mercado. Enquanto que a gente mudar isso culturalmente, a gente sempre vai ter dificuldade de competir. A gente tem potencial de estar acima dos Estados Unidos. Como eu vim aqui e falei, meu sonho, minha visão é que, antes de eu morrer, o Brasil se torne o país número 1 do mundo. Em vez de o Fernando falar, nós estamos indo no Olímpia lá... Não, os americanos estão vindo para o Brasil. Eles estão vindo para cá porque a gente é o melhor país do mundo. Mas começa nós acreditando nisso. Nós temos que acreditar nisso. Sim, né? É verdade. Amigo, vocês tocaram o nome do Ramon. Eu queria te perguntar, como árbitro, tá? Às vezes o pessoal não entende que eu falo sempre para somar, especialmente para atletas que eu gosto e que eu admiro, como o Ramon. E eu falo isso desde o começo, antes de conhecer o Ramon. Não adianta o cara ter o Procard
e não saber se comportar como profissional. Não é o caso dele, tá? Estou falando geral. Então, assim, você falou que você dá sempre feedback para os atletas, o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. Então, eu acho muito importante para os atletas brasileiros que pegarem o Procard e forem competir fora do país, que eles têm que se aprimorar no inglês e conseguir se comunicar com os árbitros, né? Então, Sim. por que eu estou tocando nisso aqui? Porque nesse último Arnold, que o Ramon venceu, eu percebi o segundo, terceiro e o quarto lugar ali, fazendo tudo que ele não fez fora do palco. Os caras estavam lá na Expo, estavam ali no show, na beca, aquele URSS, né? Ele estava extremamente bem vestido ali, socializando com os árbitros e tal. Então, eles já sabem que no físico eles não catam o Ramon. Então, eles estão fazendo todo o resto, todo esse trabalho social representativo do esporte, eles estão fazendo. O quão isso é importante? O quão isso influencia, por exemplo, num desempate entre um atleta e outro? Esse trabalho, essa interação, essa representatividade, essa coisa do cara ser um embaixador do esporte, isso influencia também na hora do cara ser um Arnold Classic Champion ou um Olympia Champion? Por que eu estou te perguntando isso? Primeiro, para você educar, né, quem está pleiteando isso. E eu me lembro muito do caso do Kai Greene, que o Kai Greene ele se apresentava bem, teve chance de ganhar, mas eu me lembro lá das conversas de bastidores. Não, o Kai Greene nunca vai ser Mr. Olympia porque ele não é um cara que representa muito bem o esporte, porque ele teve uma vida indisciplinada, enfim. O quão isso é importante para o cara se tornar um big champion? Olha, primeiramente, os árbitros internacionais, todos os árbitros, julgam no corpo do atleta. Mas eu acho que eu seria extremamente hipócrita se eu não falasse que, quem está julgando você não é um computador, é uma pessoa. E o seu subconsciente também está julgando, entendeu? Então, se vocês dois têm um corpo praticamente idêntico, daria para dar para um para o outro, no seu subconsciente, nem o árbitro querendo falar, você quer que a pessoa que vai divulgar o esporte, crescer o esporte mais, ganhe. Depois do corpo, né? Aí eu acho que no exemplo que você deu, por exemplo, o Kai Greene e o Phil eram muito comparáveis. Dava para você justificar um ganhando, dava para você justificar naquele nível, assim, é um fio. Subconscientemente, o árbitro tem a tendência, sem ele pensar, de querer dar para o cara que é um representante melhor. Isso é óbvio. Isso acontece em qualquer esporte no qual existe um julgamento da pessoa. No boxe é a mesma coisa, no UFC é a mesma coisa. Você quer as melhores pessoas representando o esporte depois que você fez uma avaliação da luta ou do físico da competição em em si, todos né? os lugares, né? Agora, o URSS que você falou, eu percebi a mesma coisa. O cara está fazendo um trabalho incrível de mostrar... Ele se fez perceber. Que ele veio com um terno, foi lá, fica parando para fazer entrevistas. Você vê, por exemplo, o Jay Cutler, é um cara amado no esporte. Por quê? Porque no Olímpia, ele era o primeiro a chegar durante a press conference e o último. Você imagina o cara numa situação que o maior show dele, a coisa mais importante da vida dele, ele está ficando cansado, mas ele quer continuar esperando para cada fã, porque ele percebe o valor que isso tem. E eu acho que os atletas brasileiros têm que entender isso, que o seu corpo é importante, mas os seus fãs e você dando de volta para o esporte é extremamente importante para depois da sua carreira. Depois, quando você não está mais competindo. Né? A coisa de se portar como profissional fora do palco também. Sim. Né?